Boa noite a todos, todas e todes. É com muita alegria que o Núcleo de História da África Contemporânea da Unifesp convida para essa homenagem à atriz Ruth de Souza, que será brilhantemente apresentada pelo meu colega, professor Júlio Cláudio. A lembrança que eu tenho da dona Ruth, como a gente chamava carinhosamente, era que ela morava no meu caminho de estudos, né? Eu vinha da periferia do Rio de Janeiro, da cidade alta, Cordovil, estudava no centro, fazia licenciatura na Praia Vermelha e estágio na Lagoa, ou seja, era uma estudante sem nenhum auxílio de nenhuma política de acesso. Mas, apesar disso, né, fazíamos, eu e tantos jovens como o Júlio é meu contemporâneo, né, fizemos a nossa graduação na raça. E Dona Ruth era uma pessoa que gostava de ver a gente chegar na faculdade. Ela perguntava: onde vai você, menina? Você vai fazer o quê? Você está estudando? E a última vez que vi Dona Ruth foi quando eu defendi meu mestrado. Eu estava indo para o metrô, ela me olhou e falou assim: onde vai, professora? Eu nunca vou esquecer. Eu falei: estou indo defender meu mestrado, e abracei a Dona Ruth. E considerei aquilo um sinal de sorte, e realmente ela é uma luz e uma estrela na minha vida. Para essa homenagem, eu convidei a cantora, historiadora, um ser humano maravilhoso chamada Camila Trindade. E eu vou apresentar a Camila para vocês aqui, tá? A Camila Trindade é cantora e compositora paulistana embuense, filha de baianos, carrega na sua música ancestralidade e poesia. Por meio de sua voz doce e forte, mescla influências que vão do rock and roll ao samba, abordando o cotidiano sob o prisma da mulher negra, gorda e periférica. A artista possui mais de 15 anos de experiência musical. Entre os trabalhos que merecem destaque estão o de frontwoman na banda Quarta-feira de Cinzas, com quem teve uma música de sua autoria, Cida na Cidade, premiada em 2 festivais, Festival da Canção da Unifesp em 2012 e Festival da Música Popular de Jandira em 2014. Também é integrante do bloco eu sempre erro, Nuvucovuco, da Big Girl Banda de Carnaval, do trio As Bahias e a Cozinheira Mineira, e do naipe de canto do nosso bloco Afro Ilu Obademim. No Ilu, teve a oportunidade de dividir o palco com Elza Soares, Jussara Marçal e Nega Duda. Foi backing vocal nos discos Girada, de Ronaldo Ciampi, e A Questão de Cor, de Indy Naise. No último trabalho citado, divide com Indy a autoria da canção Rio Doce, que fala sobre o desastre de Mariana, em Minas Gerais. Camila integrou ainda o elenco do clipe Encaracolado, de Cello Gomes, e o coro do clipe Dona de Mim, da cantora e compositora pop Isa. Lançou recentemente seu primeiro single solo, parte do EP Afluentes, onde, além da voz, traz à luz sua sensibilidade e inventividade como compositora. Aí, no YouTube, vocês conseguem achá-la como Camila Trindade Cantora, no Facebook também, e no Instagram é o Camila Trindade Oficial. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra à Camila, que vai fazer, né, para nós uma homenagem musical à Ruth e que vai apresentar o nosso colega. É com você, Camila. Boa noite a todas, todos e todos. Uma honra estar aqui hoje, neste espaço, nesse evento que celebra a existência e a resistência dessa grande mulher negra brasileira que foi Ruth de Souza, uma artista incrível. Eu quero agradecer o convite feito pela minha querida e eterna mestra, Patrícia Teixeira Santos, que conheci na Unifesp, em meados dos anos 2010, onde estudei História. Não concluí, mas ter a professora Patrícia como professora, uma mulher negra como professora de História da África, foi como um oásis naquele espaço. Para mim foi muito importante. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. E eu vou apresentar o currículo para vocês do professor Dr. Júlio Cláudio Silva. E a Patrícia pediu para eu cantar uma música também. E aí, Paty, eu não entendi. Você quer que eu cante antes, apresente o professor depois? Você pode me dizer? É melhor, você poderia cantar primeiro para já nos colocar na sintonia da Ruth e apresentar o professor. Tá bom, então. Então eu vou cantar a Canção Pro Chum, que é o single que eu lancei tem 2 semanas,
que é uma parceria minha com o Rafa Bernadette, e que na gravação conta com a participação de uma outra mestra querida, mestra do Ilu Bademin, Girlei Luiza Miranda. Então, eu vou cantar para vocês. É assim. Ó mãe, eu vim do Rio, eu vim do Rio, vi Oxum a se banhar. Ó mãe, como é bonito, como é bonito o brilho do seu olhar. Ó Deus, eu fiz promessa, eu fiz promessa, para o amor ela me dá. Vou correr beira de rio, pra de novo encontrar. Eu quero beijo doce como beijo de pondá. A vida é passageira, mas eu vivo a procurar. Dourada mulher, a deusa faceira, dourada mulher, a deusa faceira, seu reino bonito é na cachoeira, seu reino bonito é na cachoeira. Dourada mulher, a deusa faceira, dourada mulher, a deusa faceira, seu reino bonito é na cachoeira, seu reino bonito é na cachoeira. Minha mãe Oxum veio me trazer um amor sereno, um amor sereno. Minha mãe Oxum veio me trazer um amor sereno, doce como um rio. Ai, 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 tiolorumba feizo, tiolorumba fé. 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 Que Oxum abençoe a todos nós e que a Dona Ruth receba essa homenagem com muito carinho, porque ela é uma referência para todo mundo, né? Uma grande atriz, uma referência maravilhosa. Vou apresentar o professor também para a gente poder ouvi-lo, né? Então, vamos lá. O professor doutor Júlio Cláudio Silva possui licenciatura e bacharelado em História, especialização em História do Brasil, mestrado em História Social e doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com pós-doutorado desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de História, com ênfase em História dos séculos XIX e XX, atuando principalmente nos seguintes temas: História do Brasil, História do pós-abolição, História do movimento negro, História das relações de gênero, História oral e memória. É pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, coordenador de Grupo de Pesquisa, Grupo de Estudos Históricos do Amazonas, na UEA, e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado do Amazonas, no Centro de Estudos Superiores de Parintins. Foi diretor da Seção Regional Norte na Associação Brasileira de História Oral, vice-presidente da Seção Amazonas da Associação Nacional de História na AMPU do Amazonas e membro coordenador da Seção Norte do GT Nacional Emancipações e Pós-Abolição, na AMPU. É professor adjunto na Universidade do Estado do Amazonas, no Centro de Estudos Superiores de Parintins e do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal do Amazonas. Dentre os seus trabalhos, destaca-se a obra Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, Relações Raciais e de Gênero nas Memórias de Ruth de Souza, que é a obra que a gente vai ouvir aqui hoje. Ele fala um pouco sobre. É isso. Obrigada ao professor. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Bom, eu quero saudar a todos
todas e todos, né? Desejar uma excelente noite para vocês. Eu quero agradecer ao convite generoso da Patrícia para estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre Dona Ruth, e também falar da alegria, né, de estar mais uma vez, né, desenvolvendo um trabalho em parceria com a Patrícia, que talvez ela não saiba, mas ao lado do professor Álvaro Pereira, é uma referência negra para mim, né? Eles caminharam antes de mim na trajetória acadêmica e que foram inspiração, uma grande inspiração, os dois, né? O Álvaro e a Patrícia, sobre essa possibilidade, né? Numa época que nós éramos poucos, como a Patrícia falou, né? Poucos intelectuais negros, e eu venho de mais longe ainda, venho de Campo Grande, que são 2 horas, na verdade, de Campo Grande até a UF, e eu enfrentei essas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, entre a graduação até o doutorado, né? E, enfim, mas realizei um sonho, né? E aí eu acho que falar um pouco sobre a Dona Ruth, eu tenho me dedicado nos últimos anos a pensar que a história da pós-abolição no Brasil também foi feita de pioneiros, né, pessoas que são pioneiras naquilo que hoje, no século XXI, nós chamamos de representatividade, né? E a Dona Ruth, ela é um exemplo, né, desse pioneirismo, dessa representatividade negra no pós-abolição. E antes de eu me apresentar um pouco para falar do Dona Ruth, que completa 100 anos, né, de nascimento no dia 12 próximo, e que completou também aniversário de ela e o Teatro Experimental do Negro, né, de atuação, dia 8 de maio, né, que a estreia de Dona Ruth foi dia 8 de maio, no dia que se celebrava a derrota do nazismo. Então, um projeto racista de um Estado beligerante foi derrotado no dia da estreia de Dona Ruth e do Teatro Experimental do Negro como companhia solo, né? Primeiro trabalho solo da companhia, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Do lado de fora do Teatro Experimental do Negro, desculpa, do lado de fora do Teatro Municipal, a população festejava, fazia batuques, né? Fazia uma micareta, digamos assim. E no interior do Teatro Municipal, um palco tradicional para receber óperas, balés, companhias de teatro branca, estreava o Teatro Experimental do Negro e Dona Ruth. Mas essa pesquisa sobre Dona Ruth, eu também quero fazer menção aqui, fazer um registro. Ela tem, assim, eu devo muito a um importante africanista, o José Maria Nunes Pereira, que uma vez nós estávamos na UF, ele fez palestra depois de mim, evidentemente, e após assistir a minha palestra para os alunos de Ciências Sociais, ele me chamou a atenção. Você é historiador, Dona Ruth tem um acervo inédito, ninguém nunca trabalhou a documentação da Dona Ruth. E você fica trabalhando com entrevista, já tinha feito uma entrevista com a Dona Ruth, uma entrevista com história oral, você é historiador, você tem que pegar aquele documento que ela tem. Né? É claro que eu não argumentei, ao contrário, mas eu fiquei com a dica e fui à casa de Dona Ruth, né? Pela segunda vez. Pedi para marcar uma entrevista, uma segunda entrevista, e, enfim, marcamos num sábado, e nós conversamos, fizemos uma entrevista longuíssima, e desde o início da entrevista, a Dona Ruth me falou: eu não tenho nada, eu não guardei nada, eu não tenho nada. E eu fiz a entrevista, mais uma entrevista com ela, claro que uma segunda entrevista, né, com história oral, sempre surge dados, elementos novos, né, e foi o que aconteceu. E Dona Ruth me convenceu que realmente ela não tinha nada,
e eu já estava, né, tinha me dobrado nesse sentido. Eu já estava de saída da casa dela, quando ela me trouxe, então, uma parcela do acervo dela, e disse, olha, tenho essas coisinhas aqui, é pouca coisa, e não serve para nada. E aí, de posse dessa documentação enorme, que são vários recortes de jornais que Dona Ruth reuniu a partir de 1945, eu fiz a metade, quer dizer, um pedaço do acervo, desse acervo, fiz a metade da minha tese, que não serve para nada, né? E a outra parte eu fiz com entrevistas, né? Entrevistas com Dona Ruth, entrevista com Raquel Trindade, a saudosa Raquel Trindade, filha do Solano Trindade, e algumas entrevistas que a Dona Ruth concedeu para o Museu da Imagem e do Som, e entrevistas que foram publicadas, né? Em capítulos de livro de Sandra Almada, e também na biografia de Dona Ruth, né? Feita por uma jornalista. Então, ali eu acabei sendo envolvido no sentido de perceber a lacuna que existe na historiografia brasileira pós-abolição sobre as personagens negras, atrizes, né, que são um espaço privilegiado de enfrentamento e de observação da presença da variável raça no Brasil, né, e no mundo. Eu vou voltar nesse ponto, mas antes eu quero informar vocês que, além do... Bom, esse trabalho gerou esse livro aqui, né? Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, e a partir desse trabalho, outros trabalhos surgiram, né? Estou finalizando, eu fiz 2 projetos de pesquisa sobre a Dona Léa Garcia, estou tentando finalizar um livro sobre Dona Léa Garcia, mas ele já está em fase realmente de conclusão. E eu acabei, agora, dia 1º de maio, né, começou a vigência, acabou de ser aprovado um projeto de pesquisa na universidade, que nós temos bolsa de pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas, um projeto sobre a terceira atriz negra, e esse projeto eu vou fazer um recorte bem menores, para fazer com bem mais calma, né? Que é sobre Maria José Mota, né? Também conhecida como Zezé Mota. E então é um projeto que cobre, né, um recorte entre a estreia no teatro de Zezé Mota no Roda Viva e a sua atuação no Orfeu Negro, que é uma peça que foi a peça, que na verdade com o nome de Orfeu da Conceição, que foi a peça de estreia de Léa Garcia, né? Também no Teatro Municipal, uma peça escrita por Vinícius de Moraes, né? Então, pensar a trajetória dessas atrizes negras tem vários elementos, né, que nós podemos apresentar. Um deles é a rede de relações que elas construíram com intelectuais negros e intelectuais não negros, a rede de solidariedade, né, estabelecida entre essas mulheres com esses intelectuais e artistas brancos, né? Mas, sobretudo, o protagonismo, né? O pioneirismo e o protagonismo dessas mulheres. É bom nós registrarmos que, recentemente, nós tivemos a entrega do Oscar, né? Agora, esse ano, e nas páginas dos jornais, né, dos sites, no dia seguinte à entrega do Oscar, a palavra-chave era diversidade, representatividade e afro-americano. São palavras palavras-chave nas manchetes, né? Por que isso? Porque a Academia de Cinema de Hollywood, ela reconhece, no 2021, 2022, 2023, e, sobretudo, a partir de 2024, ela reconhece que
as artes cênicas, né, são racializadas. E as artes cênicas, elas carecem de diversidade. Então, a partir de 2024, só para vocês terem uma ideia, um filme para disputar o prêmio de melhor filme, né, o Oscar de melhor filme, ele tem que contemplar o critério da diversidade. Ele tem que contemplar esse critério no âmbito da diversidade de elenco, temática, produção e etc. Então, os temas, né, o elenco tem que contemplar esse critério, senão ele não é aceito para concorrer à categoria da diversidade. Isso é uma estratégia de obrigar a produção cinematográfica a contemplar, sobretudo, entre outros grupos, né, a presença negra. Né? E isso em 2024 será obrigatório. Já em 2021, os filmes já apresentam o resultado, né? Já começam a entregar essa diversidade. Nós estamos falando de uma personagem histórica, Ruth de Souza, pois ela é uma mulher nascida no Rio de Janeiro, em 1921, no bairro do Engenho de Dentro, filha de uma dona de casa com um trabalhador, né, do campo. Em dado momento, a família se desloca para um sítio que o pai da dona Ruth trabalhou até ficar doente e falecer. A família volta para o Rio de Janeiro e, no Rio de Janeiro, a dona Ruth vai morar com a sua mãe e os seus 2 irmãos numa daquelas casas de vilas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Existem muitas casas de vilas que hoje são casas, né, viram uma espécie de condomínio, sem luxo, mas um condomínio de classe média, digamos assim. Né? Mas são casas operárias, são casas de trabalhadores de fábrica, de comércio e, sobretudo, de trabalhadores prestadores de serviço nas mansões que existiam na Zona Sul, em Copacabana. Né? Então, foi lá que Dona Ruth ela cresceu, com a sua mãe lavando roupa para fora, por exemplo, com uma família também, uma das famílias que trabalhava, a mãe da Dona Ruth também acolheu, né, e dava um certo nível de apoio, né, para a família de Dona Ruth. E foi lá que a Dona Ruth, então, ela começou em criança, e aí é uma estratégia muito importante que Dona Ruth desenvolveu para sobreviver, né, em um espaço racializado e extremamente violento, que é a sociedade brasileira, que ela só falava de discriminação racial na infância. Né? Então, na infância, nós vamos ter vários relatos dela sobre a presença da variável raça, e, enquanto profissional, ela optou por falar sobre o seu mérito. Então, já em criança, a Dona Ruth enfrenta problemas, por exemplo, que ela queria ser anjo na procissão e não podia ser anjo, porque não existe anjo negro, né? Outro problema é que, já de infância, quando ela começou a assistir Tarzan, se encantou pelo cinema e falava: eu quero ser atriz. E as pessoas riam dela, como ela sempre disse, porque não existia atriz negra, né? E as pessoas não acreditavam que ela pudesse ser atriz. Então, isso é já um testemunho, uma memória, né, dessa experiência de racismo. Mas tem um ponto que é um ponto inquestionável, não cabe à interpretação de subjetividade ou de visão de mundo, que é o contato de Dona Ruth com um dos temas mais citados em suas entrevistas. Então, a entrevista de Dona Ruth, ao longo da vida dela, ela é marcada por aquilo que Michel Polack chama, né,
uma narrativa pré-construída de si. Claro, ela é uma atriz, ela está naquele lugar de justificativa de si, né? Da sua existência profissional. Então, ela tem uma narrativa sobre si. E os temas das entrevistas, elas sempre eram ancorados em temas fixos, né? Ao longo da sua trajetória. E esse tema que eu vou relatar a vocês é um dos temas mais presentes nas entrevistas que Dona Ruth concedeu. É o contato de Dona Ruth em uma escola da Zona Sul do Rio de Janeiro com a tese do menor valor mental do negro. O que é isso? Oliveira Viana é um dos defensores dessa tese, né? E ele escreveu um livro que ele contra-argumentava, né? Ele debatia nos seus prefácio, pós-fácio, com Arthur Ramos, que denunciava, entre 1933 e 1949, que ele não só enunciava, ele refutava, né, a tese do menor valor mental do negro, a compreensão de certos grupos de intelectuais da inferioridade biológica da população negra. E isso, eu achei o debate, né, durante meu mestrado, de Arthur Ramos com Oliveira Viana e a refutação de Arthur Ramos, mas eu fiquei muito surpreso quando Dona Ruth ela descreveu que, quando criança, ela lia um livro que falava que o negro tinha a cabeça atrofiada e que ela ficou muito constrangida, ela chorou quando leu esse capítulo do livro numa escola pública, e a professora, então, mudou a lição, pediu para que a turma mudasse de capítulo, né? E, né, então, minimizou, minorou esse constrangimento porque passou a Dona Ruth. E aí a Dona Ruth fala que é por isso que ela gosta de ganhar 10 desde a infância, e é por isso que ela passou a se dedicar no seu trabalho como atriz para atingir um trabalho de altíssimo nível, porque ela passou o resto da vida demonstrando que ela não era inferior, biologicamente inferior. E então, esse trabalho que eu fiz no meu doutorado, né, ele tinha por objetivo responder também a um debate posto nos idos de 2003, 2004, 2005, 2006, que era o debate sobre a validade da política de ação afirmativa, da Lei 10.639, do Estatuto da Igualdade Racial. Então, é importante que nós não esqueçamos que houve uma disputa no campo intelectual, para usar a terminologia, o conceito de Pierre Bourdieu, sobre a validade do tipo de estudo que a Patrícia faz, que eu faço, né? No sentido de que pensar a contribuição negra, o lugar do negro na história, não cabe pensar sobre a perspectiva da desigualdade racial. Como também algumas pessoas falam que não existe desigualdade de gênero. Então, o trabalho ele tinha um objetivo eu estava na universidade, a minha orientadora e vários pesquisadores escreveram um manifesto de apoio, né, ao Estatuto da Igualdade Racial. Tinha um manifesto dos a favores e dos contras, alguns que eram contras se converteram, né? E eu tinha o objetivo também, quando comecei a pesquisar o acervo e a trajetória da Dona Ruth, de tentar responder à afirmação, né, de que a nossa sociedade é uma sociedade pautada pelo mérito, dizem eles.
A variável raça não tem nenhuma importância. O problema da nossa sociedade é formação técnica, é oportunidade para a formação técnica. E mérito. Uma vez você tendo a formação técnica e mérito, tudo se resolve. E aí, o meu trabalho tem a seguinte questão, né? Afinal, são racializadas as relações sociais no Brasil? E eu vou, então, pesquisar a trajetória dessa atriz negra, né? Que deseja ser atriz, enfrenta a desconfiança sobre a possibilidade de ser atriz. E ingressa, e só se torna atriz porque ingressa no Teatro Experimental do Negro, que eu penso que é uma, não sei se a Patrícia concorda comigo, mas que é uma entidade com uma dupla dimensão. É um grupo de teatro estrito sensu, com todos os compromissos da agenda das artes cênicas e mais, com o compromisso de estabelecer, de colaborar com o processo de modernização do teatro no Brasil. Então, eles se colocavam ao lado de outros grupos de teatro, como a Companhia de Maria Della Costa, por exemplo, que estavam com esse compromisso de modernizar o teatro no Brasil. Mas, por outro lado, é uma entidade do movimento negro, uma das mais importantes do Brasil, da história do Brasil e da história das Américas, que tem um compromisso político estrito sensu, né? De organizar uma agenda política, de fazer um trabalho de enfrentamento, fazer um trabalho de escolarização, de alfabetização com a população negra, que está em condição de trabalho subalternizado. Então, é uma dupla dimensão, penso eu, né? E a Dona Ruth, ela se torna Dona Ruth porque ela ingressa no Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi fundado em 1944. No final do ano de 1944, eles fazem uma estreia, né, mas fazendo parte de outras companhias, porque ele fez isso em alguns momentos, em 44, 56, né? Mas a estreia solo do Teatro Experimental do Negro foi em 8 de maio, como eu já disse, no Teatro Municipal. Como que isso acontece? Nada mais, nada menos do que Eugênio Nil vai ceder para o grupo, que não tinha recursos, né, os direitos autorais, o direito para encenar gratuitamente 3 peças, né? O Imperador Jones, Todo Filho de Deus Tem Asa e O Moleque Sonhador. 3 peças, a trilogia do Nil, que foi escrita para atores negros, né? E então eles fazem essa montagem, conseguem, né, o empréstimo do Teatro Municipal e ali naquele espaço que a Dona Ruth inicia, né, a sua trajetória como atriz de teatro, né? Depois ela vai fazer parte, é muito interessante, essas redes de relações que são estabelecidas entre esses atores negros, né, e os intelectuais, que têm uma visão progressista. Por exemplo, a Dona Ruth, há uma disputa de memória sobre o local onde se reuniam o elenco do Teatro Experimental do Negro. Para a Dona Ruth, esse encontro acontecia num café vermelhinho, que o nome é bastante eloquente, na Rua Araújo, Porto Alegre, em frente à Academia Brasileira de Letras, né? Lá no vermelhinho estavam Jorge Amado, estavam Solano Trindade, né? E o Abdias fala que eles se reuniam no amarelinho, né? Que não tem essa conotação de vermelhinho, evidentemente. E uma das divergências que Solano Trindade tinha, por exemplo, com Abdias, eles eram muito amigos, segundo a dona Raquel, mas eles tinham uma compreensão política bastante antagônicas, né? Solano Trindade, ele era
ligado, né, às ideias comunistas, assim como depois o Edson Carneiro. Mas o que eu quero falar, que eu não posso me perder, é de Jorge Amado. Jorge Amado, o grande escritor Jorge Amado, ele vai vender os direitos do livro, né, Terra do Sem Fim, para o grupo Os Comediantes. Quando ele vende, ele faz um pedido que o grupo receba a Dona Ruth como atriz, que vai ser o primeiro trabalho profissional de Dona Ruth. Depois, Dona Ruth, esse livro vai virar filme, e ele fala a mesma coisa com o produtor: olha, receba a Ruth como atriz. Né? Então, é bastante claro, né, como que Jorge Amado ele tinha uma consciência da importância de se valorizar positivamente essa população negra do pós-abolição, a temática negra, a cultura negra. E não é por acaso que o Jorge Amado estará participando dos congressos afro-brasileiros na década de 30. A gente está falando do final dos anos 40, mas já na década de 30, o Jorge Amado ele estava participando do Congresso Afro-Brasileiro, como o Congresso de 37, que foi organizado por Edson Carneiro e Aidano do Couto Ferraz, que foi um congresso para pensar a cultura e a população negra com um recorte político antirracista muito, muito forte, muito grande, muito importante, né? Enfim, mas vamos voltar ao final da década de 40. Então, o Jorge Amado ele também está presente nesse processo de profissionalização de Dona Ruth. E já no final dos anos 40, o Pascoal Carlos Magno, que é também um intelectual que está próximo ao teatro experimental do negro, ele fez várias... né, ele era diplomata, dramaturgo, jornalista. Ele escreveu várias colunas, várias críticas às montagens do teatro experimental do negro, que eu chamo de como deveria ser as peças, né? Eu acho que esses críticos apresentam um testemunho, a possibilidade de nós termos a visão de algum contemporâneo a esses trabalhos, né? Indicando como deveria ser, como foi recebido, como foi aprendido esses trabalhos. Então, o Pascoal Carlos Magno ele já fazia colunas chamando atenção para o fato de que os trabalhos que Dona Ruth interpretava, os papéis que ela interpretava, estavam aquém do seu potencial artístico, né? E então o Pascoal Carlos Magno ele morava em Santa Teresa e tinha uma casa grande e costumava fazer reuniões com intelectuais, com artistas, né, na sua casa. Em final de tarde, também era um espaço de sociabilidade, frequentado por Dona Ruth. E o Pascoal Carlos Magno, em um desses eventos, uma dessas reuniões, recebeu um agente, digamos assim, mas um representante da Fundação Rockefeller, e esse representante ele estava apresentando a possibilidade de bolsa para estudo de jovens da América Latina nos Estados Unidos. E procurou Pascoal Carlos Magno, né? E quando ele procurou o Pascoal Carlos Magno, falando da possibilidade, né, desses estudos, dessa bolsa, o Pascoal Carlos Magno perguntou ao seu interlocutor: vocês receberiam uma menina negra? E eles receberam. Então, Dona Ruth, ela foi... Aí entra aquela parte do mérito, né? A Dona Ruth ela foi para os Estados Unidos estudar no Caramu House, que é um teatro-escola, e nesse espaço ela aprendeu direção, cenografia, questão de figurino, né, direção, enfim, todos os elementos, né, constituintes da montagem de uma produção teatral,
ela fez curso sobre todos eles, além de atuar em 3 peças, né, atuando em língua inglesa, que a dona Ruth ela estudava inglês em aula particular em Ipanema. Então, quando ela foi para os Estados Unidos, ela já sabia inglês, evidentemente, ela aprimorou o seu inglês. E aí tem um dado importante que, além dela ter estudado no Caramon House, ela fez cursos, que seria o equivalente aos cursos de extensão que nós temos hoje, né? Em universidades americanas. Então, durante um ano, ela estudou no Caramon House, atuou no âmbito do Caramon House e fez cursos em universidade norte-americana. E aí tem uma coisa, e aprofundou também uma relação de amizade com George Schuyler, que é um importante jornalista e ativista negro, que esteve aqui no Brasil em 1949 para participar da primeira Conferência do Negro Brasileiro, organizada pelo Teatro Experimental do Negro. E lá nos Estados Unidos ela se tornou amiga, aprofundou a relação de amizade com George Schuyler e com a sua família toda, né? Então é muito interessante essa atuação de Dona Ruth, né, no exterior, esse momento de estudo de Dona Ruth no exterior, né? E porque isso, se ela já estava num processo de profissionalização, isso vai ampliar, e ela já era reconhecida como excelente atriz, isso vai ampliar o seu potencial artístico, né? Outra personagem importante que a gente não pode esquecer, e que agora encontro de novo na década de 60, falando sobre Zezé Mota, é o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues também é um intelectual que oferece um apoio bastante significativo ao Teatro Experimental do Negro e concede uma entrevista para o primeiro número do jornal Quilombo, onde ele, já como dramaturgo, denuncia o racismo, né, no teatro brasileiro, o tipo de papel que é oferecido para os atores negros, né? Que ele fala que subestima-se a capacidade emocional do negro, seu ímpeto dramático, sua força lírica e tudo que ele possa ter de sentimento trágico. Então, assim, havia um debate na imprensa sobre a incapacidade mesmo desses atores negros atuarem numa peça, né, num Romeu e Julieta, numa peça de Shakespeare, por exemplo, né? O Nelson Rodrigues ele faz o Anjo Negro para o Teatro Experimental do Negro montar. Eles não conseguem recurso, não levantam recurso, para usar o termo de época, para montar a peça. Então, Maria de la Costa montou. Mas ele foi escrito e foi feita pensando no Teatro Experimental do Negro, né? Então, quando a Dona Ruth ela volta dos Estados Unidos, ela volta e vai participar de uma produção que se tornou um clássico do cinema, chamada Sim a Moça, que é um filme bastante apresentado, né, na TV TV Cultura, Canal Brasil. E esse personagem que ela interpreta em Sim a Moça fará com que Dona Ruth seja indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, né? Então, a Dona Ruth ela é indicada a um prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza e se torna o primeiro entre homens e mulheres, brancos e negros, mas a primeira pessoa nascida no Brasil a concorrer a esse prêmio. Ela fica em segundo lugar, e aí vários artistas, o Haroldo Costa fala isso, Jorge Coutinho fala isso, Milton Gonçalves fala isso, que a grande questão é que, como Dona Ruth ela não foi à Veneza, né, na noite da entrega do prêmio, na noite do festival,
por isso ela teria perdido o prêmio, porque era comum, quando o artista não estava presente, ele não recebia o prêmio. Mesmo assim, ela ficou em segundo lugar. Mas, de qualquer maneira, o fato dela ter ficado em segundo lugar é um indicativo de que, no início da década de 1950, com menos de 10 anos de atuação profissional, a Dona Ruth alcança o estrelato internacional. Então, se nós entrarmos para fazer como o Arthur Ramos fazia, entrar no argumento, né, da pessoa com a qual você está refutando, né, do argumento do contrário, que é o argumento do mérito, no início dos anos 50, a Dona Ruth tinha mérito reconhecido e aprimoramento técnico, né? E aí, deixa eu ver aqui. É que eu já saí falando um monte de coisa. E aí, nós temos... eu Júlio, só acabei para não... te ajudar a te organizar, você tem mais 20 minutos, tá? E aí a Tá, gente vai começar a dialogar com você. tudo bem. E aí, uma coisa que é muito importante que nós pensemos, né, que a Dona Ruth, ela, ao longo da sua carreira, embora ela seja reconhecida como um grande talento, nem sempre ela esteve, que também é um outro indicador, no papel principal, né? Nem sempre ela esteve num papel que tivesse um texto, né? Um personagem escrito, né? Um texto denso, um personagem denso. Ela foi uma atriz que, ao longo da sua vida, ela roubou a cena, né? É claro que todos eles reconhecem que é importante que um ator ou uma atriz, né, de grande estatura esteja na produção, até porque muitas vezes o outro ator que não tem a mesma qualidade, né, ele vai se escorar, né, na capacidade cênica de uma atriz como Dona Ruth. Mas uma coisa que ficou, que foi percebida né, que está registrado na documentação, quer seja na fala da Dona Ruth, quer seja na fala da Raquel Trindade, quer seja na fala de alguns jornalistas, o acesso a um texto com uma qualidade, a um texto que tem uma determinada dimensão e a um texto aos papéis principais. Então, por exemplo, na televisão, e aí, assim, o espaço de Dona Ruth, conforme ela vai se tornando uma atriz de televisão, o espaço dela vai reduzindo. Ela foi a primeira mulher negra a estrelar uma novela, Cabana do Pai Tomás, que foi uma novela que teve vários problemas, né, na sua produção, mas que o nome dela, agora, o Joãozito mandou um áudio que ele chama atenção sobre isso, né, para mim, que é uma coisa que a Dona Ruth falava, quer dizer, o nome, ela como principal atriz, o nome dela tinha que aparecer em destaque. E ao longo da novela, o personagem dela foi diminuindo e o nome dela foi descendo. E as atrizes brancas, o nome foi subindo, porque elas estavam protestando, reclamando sobre a visibilidade que tinha o nome da Dona Ruth numa peça que ela era a atriz negra que fazia o papel principal e tinha um ator branco que utilizava blackface, que fazia o papel masculino. E aí, eu não sei se eu falei, mas aí é só para recuperar, quando o Abdias Nascimento tem a iniciativa de montar o Teatro Experimental do Negro, foi exatamente pelo incômodo que ele viu, né, uma peça com um personagem que ele sabia que os personagens eram negros e que era encenado por atores brancos que se pintavam de negro, né? Então, essa seria a motivação
do Abdias para criar o Teatro Experimental do Negro e fazer a denúncia do racismo a partir do teatro, a partir das artes cênicas, né? O Nelson Rodrigues também, na entrevista que ele concede ao Quilombo, chama atenção sobre a prática da blackface, além da qualidade dos personagens, que são moleques de recado, são personagens que têm uma representatividade social, né, de menor dimensão. Além disso, a opção por a utilização de atores brancos pintados de negros para fazer os personagens negros quando, enfim, quando se acolhia, né, esses personagens, né? Então, um problema que essas atrizes negras falam, que é muito importante, e a gente vê, né, porque é uma questão política, né? A partir do momento que você tem um diretor que não é negro, o escritor que não é negro, ele tende, isso é um fator, né? Além de um hábito, né? De uma prática do público de assistir a história do branco e a história de um ator branco, encarnada por um ator branco, se chama atenção, elas chamam atenção para o fato de que o escritor negro, o diretor negro, ele teria essa possibilidade de trazer a sua experiência, trazer a sua realidade, enfim, fazer aquilo que o Joãozito fez e faz, e que tem reconhecimento nacional e internacional, né? Que é um cinema, por exemplo, protagonizado por atores negros, ou que com a presença garantida e digna dos atores negros, né? Então, não ter isso, né, acaba implicando no reconhecimento que alguns jornalistas, ao fazer entrevista com a dona Ruth, também chamam a atenção que ela não teria feito personagens à altura daquilo que ela do potencial dela, né, de atriz. E tem uma entrevista que a dona Ruth deu em 1979 para o Museu da Imagem do Som, que é muito interessante, é muito eloquente em relação ao mérito, né? Que eram 2 homens, se eu não me engano, e uma atriz, e em dado momento da entrevista, eles perguntam por que ela nunca teria feito o papel à altura do talento dela, à altura do mérito. E aí o interlocutor, ele dá uma resposta à pergunta, né? Falando que a incompetência seria burrice, seria preconceito para ela. E uma atriz branca que estava também, né, na mesa de entrevista, não deixa a dona Ruth responder e fala, é tudo isso. E começa a responder no lugar da dona Ruth. E a poupa, como mulher negra, de se expor, né? Porque nós estamos falando, quando nós estamos falando de produção artística, nós estamos falando de empregadores. Nós estamos falando de sobrevivência. Nós estamos falando do desafio de uma mulher que não se casou, que se mantinha e ajudava a família, ajudava a irmã, ajudava a sobrinha, a sobrinhos, né? Então, ela tinha essa responsabilidade. Imagina, isso a gente está falando de 79. Então, a estratégia, a dona Ruth desenvolveu uma estratégia de não denunciar o racismo no presente. Ela denunciava o racismo no passado. Mas, quando ela falava
sobre si, ela falava sempre da experiência do racismo no passado e chamava sempre atenção para o mérito, a grandeza e a capacidade, a qualidade do trabalho que ela desenvolvia. Eu entendo isso como uma estratégia sábia de sobreviver numa sociedade hostil no século XXI. Imagine ao longo da vida de Dona Ruth, da vida, né, em que Dona Ruth atuava. Nós enfrentamos esse problema no século XXI, mesmo sendo funcionário público, né, mesmo estando em um certo local de autonomia, que é o local do magistério, mas nós enfrentamos isso. Agora, eu penso que é um desafio muito maior para a Dona Ruth lidar, né, com esse espaço racializado e se colocar, né, na história, e aí não é na história da dramaturgia, das artes cênicas do Brasil, é na história do Brasil, na história das Américas, na história do mundo, né, como uma mulher pioneira naquilo que hoje, no século XXI, nós chamamos de diversidade. Então, é um pouco sobre isso que eu falo no livro. Aí eu abro para vocês agora, Patrícia. Nossa, Cláudia, a gente está aqui só comentando entre a gente aqui, que bárbaro, que apresentação incrível, né? Que múltiplas facetas, né? Que a Ruth encarna em si e mesmo não tendo deliberadamente a ideia de abrir caminho, ela abre caminhos, ela ajuda a esse processo, né, muito poderoso que vem a partir dela do empoderamento das mulheres negras, né, e de toda, né, de toda uma geração de jovens negros que começam também a lutar pelas ações afirmativas, a ter mais espaço e representatividade na universidade, né? Então, isso assim, é uma trajetória primorosa, uma atriz de primeira grandeza, né, que a gente teve, um ser humano assim que fez fortes sacrifícios pessoais, né, pelo que você coloca, né? E eu vou convidar para conversar contigo o ator, artista visual, amigo e colega nosso aqui da Unifesp, o Ricardo Costa. Ricardo, a palavra é sua, ele vai começar a conversar um pouco contigo e a gente vai abrir para o público que já enviou algumas perguntas aqui, e também as pessoas têm o recurso de levantar a mão. Eu vou visualizar aqui para vocês poderem fazer as perguntas. Ricardo, a palavra é sua. Eu não sou ator, né, Patrícia? Eu sou cenógrafo e artista visual. Perdão, desculpe. E eu trabalho, ainda colaboro com o grupo, com o Teatro Oficina, do José Celso Martinez Corrêa. Eu queria agradecer ao professor Júlio, porque foi uma palestra onde várias coisas eu não conhecia, não sabia. Essa passagem internacional dela é fascinante, né? E eu fiquei pensando muito como quando a gente teve depois, posteriormente, Sônia Braga, a própria Fernanda Montenegro, né, sendo indicada ao Oscar, e a gente já tinha essa pioneira, né, num lugar talvez tão importante quanto, né? Enfim, tendo um reconhecimento internacional, né? E eu fiquei pensando na importância do O'Neill, né, para ser a estreia dela, né, ainda sobre todo esse contexto do teatro experimental do negro e um texto feito para atores negros, né? E fiquei pensando nessas coisas e aí me ocorreu uma coisa. A gente tem observado nos últimos anos um crescimento da visibilidade do pessoal, dos atores, né, das pessoas que atuam em teatro e cinema, dos negros. Aí eu queria perguntar, né, de que maneira a gente pode tentar concatenar isso com a atuação desses pioneiros, né, principalmente da Dona Ruth. É uma boa pergunta? Ótima pergunta. Eu só queria fazer um acréscimo. Você concluiu? Sim, sim.
Eu gostaria de fazer um acréscimo de 2 pontos que me veio à cabeça que eu esqueci. A primeira coisa é sobre como eu estou falando da consciência, e então vamos falar de consciência, a palavra-chave, para esse bloco, das suas atuações, né? Primeiro, que eu esqueci de citar Vinícius de Moraes, que vai escrever o Orfeu da Conceição e que vai ser adaptado para o Orfeu Negro, onde Léa Garcia vai atuar na peça e no filme, e que é um filme que também Léa Garcia concorre ao prêmio Cannes de melhor atriz no seu primeiro filme. E a consciência de Vinícius de Moraes em relação à valorização, que eu chamo de valorização positiva, para usar a interpretação que eu fiz no mestrado sobre como esses negros eram pensados na década de 30 e década de 40, a valorização positiva do negro, né? Do negro no pós-abolição, e a sua cultura, e a sua história. Porque se, por um lado, havia as artes cênicas, né? Que não abriam espaço para todos negros, tinha Oliveira Viana, que defendia a inferioridade do negro, você tem Vinícius de Moraes, que quando Dona Ruth vai para os Estados Unidos, naquele contexto de luta pelos direitos civis do negro, né, nos anos 50, ele dá uma carta que é um salvo-conduto. E a Dona Ruth cita sempre isso. Ele fala da carta que ela fala assim: meu amigo era Vinícius de Moraes. Quando eu fui para os Estados Unidos, ele fez uma carta que está lá na toca do Vinícius, e nessa carta ele me apresenta aos amigos dele diplomatas e fala a seguinte coisa para mim: Rutinha, caso você precise de alguma coisa, procura um consulado, uma embaixada brasileira e apresenta essa carta. E aí eu pergunto a vocês, o que uma moça de 20 e poucos anos, estudante, por que ela precisa de uma carta para recorrer né, no corpo, enfim, diplomático brasileiro nos Estados Unidos? Por quê? Que raio de coisa essa menina vai se meter, né? E ela também fala nas entrevistas que ela concede, com muita estratégia, com muita sabedoria, não, nos Estados Unidos nunca me deixavam andar sozinha, eu estava sempre acompanhada. Havia sempre alguém designado para me acompanhar em todos os lugares que eu ia. Por isso que ela voltou inteira, né? E viva, né? Então, assim, na verdade, eu acho que ela tem consciência desse pioneirismo e acho que ela tem clara consciência do seu lugar, que a sua existência é uma existência política. O que ela busca é uma estratégia de sobrevivência. O silêncio não dito, que nós que trabalhamos com metodologia da história oral, nós valorizamos e problematizamos o silêncio. Não falar significa alguma coisa, né? Então, o silêncio que ela tem sobre a experiência da discriminação racial, da variável raça, os debates do Teatro Experimental do Negro, que ela fala, eu não lembro de nada daquilo. O trabalho do Teatro Experimental do Negro, os congressos que eles faziam, eu não lembro. E ela é uma excelente atriz, né? Agora, só que a Dona Ruth ela tinha uma memória, sabe? Estupenda, estupenda. Até o momento que ela ficou com a gripe, que levou a pneumonia e a levou a óbito, ela tinha uma memória estupenda. E eu sempre que acompanhava algum depoimento da Dona Ruth, eu descobri alguma coisa que eu não sabia em algum documento que ela nunca me mostrou, né? Mas, assim, tem uma sabedoria de conduzir, né, as coisas. Então, falando sobre consciência, eu acho que, voltando à sua pergunta, sobre o momento de hoje, o maior espaço para os atores negros. Eu acho que esses atores eles têm consciência, assim como Dona Ruth tinha, só que nós estamos num outro momento, num momento em que há possibilidade e há segurança em você tocar nessa pauta.
Então, uma das epígrafes do livro da Léa Garcia é uma frase da Thais Araújo. Que a Thais Araújo fala: estar no lugar que eu estou, por si só, é um ato político. Então, assim, é essa consciência que eles têm. Então, eu não tenho dúvida que a dona Ruth sempre teve consciência, né, política do seu pioneirismo e do sentido da sua existência, da mesma maneira que eu acho que esses atores que estão ocupando o espaço têm um sentido político de ampliar essa representatividade e tudo mais. Mas eu acho que o sistema, que aqui no Brasil nós temos uma sociedade extrema, com o patriarcado é uma coisa absolutamente forte, o racismo é uma coisa absolutamente forte, né? E eu acho que é uma concessão, são os anéis que se cedem para não se perder os dedos. Por quê? No passado 20 anos, né, que houve uma... 20 não, estou exagerando, mas pelo menos 18 anos, vai. As universidades tiveram política de ação afirmativa, as universidades tiveram ampliação de vagas, o que por si só, quando eu e a Patrícia fizemos vestibular, a Patrícia deve lembrar disso, eram 25 vagas por turma. Então, e isso estava no regimento de todas as universidades. Eu fui aluno do Júlio, Leandro eram Conder. 25 e só formaram 8 da minha turma. Eu era a única estudante negra da minha turma e consegui me formar entre os 8. Exatamente. 1989. Isso. Então, assim, quando eu fui aluno do Leandro Conder, e o Leandro Conder ele fazia aquelas aulas que eram verdadeira celebração, né? Então, todo mundo queria fazer todas as disciplinas optativas, eu fazia disciplina sobrando para ficar babando, vendo o Leandro Conder falar. E aí tinha que o colegiado tinha que se reunir para autorizar a quebra desse limite de 25 alunos para poder se matricular 50, 60, 70 alunos, aulas no auditório lá da UF. Né? Por quê? Por que eu estou contando essa história? Porque a ampliação de vagas, atualmente turma com 50, 60, sei lá quantos costumam ter nas universidades federais, mas a ampliação de vaga associada à política de ação afirmativa já possibilita o ingresso dessa população negra na universidade, né? Que foi uma conquista que nós tivemos no governo do presidente Lula. E veja, passado 18 anos aproximadamente desse processo de ampliação de vagas, de formação e etc., esse espaço de representatividade negra, as artes cênicas, no jornalismo, vamos ampliar. A pauta é o racismo. Lembra aquela foto que circulou nas redes sociais ano passado? Né? O número de atores, de jornalistas, diretores, etc., negros, aumentou. E aí, sabe, é Lázaro, é Thaís, é mais um... É pouco. É pouco. A não ser que Oliveira Viana tenha razão, né? O que não é verdade, né? Não, realmente, eles têm problemas, sabe, biológico, e aí não adianta fazer faculdade. Não é isso. Não é isso. Não é isso que o Hollywood está falando, inclusive, né? Porque atende a uma demanda política, né, que é mais permeável, né? Um sistema que é mais permeável a atender e possibilita atender demanda política quando se compara ao Brasil, que é um país do Jacarezinho. Né? Então, do massacre do Jacarezinho, que é uma comunidade negra, né, que Getúlio Vargas, que era propriedade da família Getúlio Vargas, que doou para uma comunidade negra, lá na origem de tudo. Né? É a favela mais negra do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que existe uma representatividade, existem conquistas, eu concordo que existe conquista, mas é tudo muito pouco. Né? Tudo muito pouco. Nós somos mais de 100 milhões de negros. E essa representatividade ela não corresponde a esse, né, conjunto populacional. Eu queria fazer só mais uma perguntinha bem... quase fofoca.
Eu fico pensando, eu convivo com algumas atrizes, e as atrizes almejam papéis, almejam, enfim, personagens específicos, que são grandes desafios dentro da carreira de atriz e de ator, né? A Dona Ruth tinha algum tipo dessa... Tinha alguma coisa que ela falava, gostaria de fazer tal papel, em tal espetáculo, em tal filme? Você chegou a pegar alguma coisa assim? Não, ela não falava dela, né? Ela falava da classe, dos negros, do acesso dos atores negros, imagina. Ela não, a narrativa dela é eu sou uma grande dama, que é mesmo, né? E ela não fazia essa queixa em relação aos produtores e às empresas, né, onde ela trabalhou, né? Porque não dá. A gente tem que ter estratégia para lidar com o opressor. Não dá. Mesmo sendo servidor público, nós temos que ter estratégia para lidar com o opressor. Mesmo sendo servidor público. Imagine ela que era autônoma. Não dá. Mas ela não falava, não. Ela falava, é sempre do outro. A fala se refere ao outro. Não, porque os atores negros, porque as atrizes negras, entendeu? Ou então lá no passado, que é uma outra Ruth, né? A Ruth criança, a Ruth adolescente, a Ruth jovem, não a Ruth grande estrela, né? Mas é uma estratégia sábia. Mas ela não comentava, não. Porque eu já tinha um monte de ideia, de um monte de papel que ela deveria ter feito. Sim. Agora, tem aquela coisa... Fala. Diga, pode falar, Júlio. Fica à vontade, pode falar. Tem aquela coisa de... Um papel que ela gostava muito é o papel O Quarto Despejo, né? Que é o personagem da Carolina de Jesus, né? Da escritora. E ela fez na televisão um caso especial, e ela tinha muito carinho pelo livro, muito carinho por esse personagem. E aí, um pouco complementando essa coisa do não dito da Dona Ruth, né, sobre os seus personagens e, evidentemente, sobre o racismo, esse acervo que a Dona Ruth reuniu, né, que foi a metade da minha tese, eu leio esse acervo como um diário. É claro que é um processo de arquivamento de si, né? Como a Thierry chama atenção, François Thierry, mas que implica numa escolha, implica numa seleção do que guardar, né? Mas me chama muita atenção que existem temas que estão registrados nas entrevistas, nas matérias que ela guarda para a posteridade, sobre os quais ela não cita em entrevista. Então, eu acho que é uma estratégia mesmo de seleção mesmo, olha, vou deixar numa garrafa, né, um bilhetinho e vou deixar no mar, alguém vai achar. Eu acho que ela tinha clareza de estar fazendo um bilhete para colocar numa garrafa e lançar ao mar. Você ia falar? Bom, gente, muito obrigada, Ricardo. Olha, Júlio, tem alguns comentários aqui no chat. O primeiro do Felipe Gomes perguntando se a gente consegue achar esse filme inspirado na obra do Jorge Amado, com a Ruth atuando na internet, ou se tem algum site, se você pode dar essa informação. Olha, eu acho que tem sim, porque ele passa já passou na televisão, né? Eu imagino que tenha sim, em algum site no YouTube, eu creio que tenha sim. Tá. A Camila agradeceu muito a oportunidade de poder te apresentar, saúda a todos, mas ela teve que sair por compromissos profissionais, tá? Bom, continuando aqui, tem uma pergunta do Robson. Ele gostaria de saber como foi a experiência do TEM fora do eixo Rio e São Paulo. Olha, pelo que eu consegui acompanhar, eles não tiveram... Eu não acompanhei o trabalho deles fora desse eixo
e São Paulo, até porque eles tinham um problema de financiamento, né, de custeio, né, como bancar a peça. Então, eu não acompanhei nessa, pelo menos tanto a Ruth de Souza quanto a Léa Garcia, eu não acompanhei montagens deles circulando o país, como as companhias convencionais. Tá. Aí tem um comentário do Janiel Oliveira. Lembrei As Filhas do Vento, 2005, do Joelzito Araújo, com a Ruth e a Léa Garcia, onde a Ruth faz uma personagem chamada Cida, atriz de telenovelas e filmes, muito talentosa, mas limitada. A personagem secundária, na qual reflete muito a carreira da própria Ruth. Sim, eu escrevi um artigo naquele livro que nós... Acho que você está nesse livro, né, Patrícia? Sim, Nós fizemos sim. lá, do NEAB. Eu escrevi Sim. um artigo analisando exatamente isso, a vida imita a arte, né? Eu não perguntei isso ao Joelzito, eu tenho que fazer uma entrevista com ele, e eu não fiz ainda, mas eu creio, tudo me leva a crer, há fortes indícios de que esse personagem é a Ruth de Souza. Inclusive, a cena onde se discute essa questão dos papéis, que a Dani Ornelas, que fala e conversa com ela sobre isso, é na casa de Dona Ruth, é na sala de Dona Ruth. Foi filmado na casa dela, a locação é a casa dela. Então, eu acho muito significativo, né? Não só a semelhança desse problema que aparece na documentação sobre Dona Ruth, mas também a locação, né? Então, eu não tenho essa certeza, mas tudo, o meu palpite é que é a Dona Ruth, que é o personagem. É uma forma de tocar nesse assunto. Certo. Temos aqui também uma pergunta sobre o acervo. O acervo dela foi digitalizado? Onde se encontra? O que ela deixou de acervo pós-mortem? Pois é, uma parte do acervo, que não é a parte maior do acervo, está digitalizado, está no site do Laboy, da UF. Na época, a Hebe generosamente pediu que os bolsistas do Laboy me ajudassem na digitalização desses documentos, né? Para que eu devolvesse, porque eu morria de medo de ficar com o documento na minha casa e acontecer alguma coisa, né? Mas, assim, os originais estão na casa da Dona Ruth, no apartamento dela, que, enfim, está fechado, tem vários documentos lá que está fechado, mas nós digitalizamos. Ele pode ser pesquisado no site do Laboy. Inclusive, tem um pesquisador de Minas Gerais, da literatura, que está fazendo uma pesquisa sobre a atuação de Dona Ruth no Teatro Experimental do Negro, e ele está consultando esse acervo, essa documentação. Tá certo. Bom, Júlio, a gente te agradece imensamente pela sua presença, por essa homenagem, e eu queria saber se tem alguém da plateia que está aqui nos assistindo que gostaria de erguer a mão ou de abrir o som para fazer um comentário aqui com o professor Júlio. Agora é o momento. Flora, Robson, Lucas, o nosso colega da Colômbia. Eu vou convidar. Eu queria que o Leonardo falasse com a gente, se ele ainda estiver online. Olá, vocês estão me Olá, ouvindo? Leonardo. Conversasse aqui com o professor Júlio um pouquinho. Leonardo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Posso falar? Pode, claro, por favor. É porque a minha... Eita. Oi? Oi, Leonardo. Só um minutinho. Tá.
que o cachorro fica fazendo barulho. Coitado do cachorro, a gente está invadindo a casa dele, né? Então, ele que está sendo incomodado, não é a gente que está sendo incomodado. Leonardo, você está online? Oi? Acho que ele está com problema de internet. Né? Então, gente, eu ia dizer para vocês, então, que esse evento, para mim, ele é muito especial, né? Porque é uma parte da minha vida e é uma parte e acho que é fundamental para a história do Brasil, não só minha, né? Mas para a história do Brasil. E eu vou passar agora a palavra para a Flora, viu? Flora Mateus, ela vai falar com você, Júlio. Pode falar, Flora, abre o microfone. É todo seu. Oi, gente. Foi mal, minha internet tá uó hoje, Oi. mas vai render. Júlia, eu tive muitas inquietações na sua fala, justamente porque é um espaço que me interessa muito, as narrativas das mulheres negras, a narrativa das mulheres negras artistas, e eu tenho 3 pontos que eu queria que você comentasse, se possível. Primeiro, para você, enquanto intelectual negro, que estuda a trajetória de mulheres negras, como que você enxerga a importância de trabalhar a história das mulheres negras para entender o contexto do pós-abolição vivido pela comunidade negra? E também como você vê essas narrativas de si, das mulheres negras, como uma possibilidade de escrita da história das mulheres negras, sobretudo como a história e as narrativas de si das mulheres negras artistas contribuem para a escrita das mulheres negras no Brasil. Outra questão que eu tenho também é que, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho, né? Não sei, eu posso também... Mas, tipo, como a gente consegue enxergar a trajetória das mulheres negras artistas, a produção artística que elas tiveram em todas as linguagens, seja no teatro, no cinema, na literatura, nas artes visuais, como a gente consegue ver a produção dessas mulheres como uma produção intelectual? E se é possível ver a produção artística dessas mulheres negras como uma produção intelectual? Como elas conjecturam, como que elas refletem e pensam a trajetória das mulheres negras, a trajetória da comunidade negra, a partir dessas produções artísticas. É possível ver como uma produção intelectual tudo que essas mulheres fizeram nas suas carreiras artísticas? E acho que é isso. E outra coisa que eu queria pensar que, tipo, mano, eu vejo que o teatro, principalmente, sei lá, nesse momento da Ruth de Souza, do teatro experimental do negro, é um momento de muita, como posso falar, efervescência, né? Tipo, vai surgindo várias manifestações teatrais do negro. Existe o SECAM, existe o Teatro Experimental do Negro, e depois existe o outro teatro criado, não sei se como uma ramificação do teatro experimental feito pelo Solano. E eu penso que não só o teatro, né, como as escolas de samba, os espaços culturais se tornaram espaços de articulação da comunidade negra, principalmente no sentido político. Acho que até mais do que... Acho que esses espaços culturais agregou muito mais a comunidade negra politicamente do que os partidos, por exemplo, sei lá, do que espaços tradicionalmente lidos como políticos. Então, tipo, como que você vê, tá ligado? O teatro, por exemplo. Por que o teatro se tornou um espaço muito forte para a construção de um debate racial, sabe? Se você pensa isso, se é possível pensar isso. Porque, tipo, mano, surge várias fitas, sabe? Tipo, os negros começam a usar o teatro também como um lugar de comunicação das suas realidades e de debate político sobre elas. Então, eu acho que é isso, senão eu vou ficar aqui falando horas, tá ligado? Várias fitas, várias coisas que me surgem, mas é isso. Obrigada, professor. Sua fala Obrigada, foi muito Flora. importante. Beijão, Rafa. Obrigada, Flora. É contigo, Júlio. Olha, muito obrigado, Flora, pelas suas questões, né? Uma mais difícil que a outra, né? Obrigado, tá? Mas, assim,
eu acho que quando eu pensei em início, né, pensei, vamos na ordem que você as apresentou. A importância de trabalhar as mulheres negras no pós-abolição e das artistas negras no pós-abolição, eu acho que o lugar da mulher, né, na produção intelectual, ele tem crescido muito, né? A mulher no pós-abolição tem crescido muito, a mulher na academia, como personagem histórico, como protagonista histórico, tem crescido muito, mas ainda né, é uma produção menor, né? E aí eu chamo a atenção para já na minha tese chamo a atenção para uma naturalização da presença dos personagens masculinos, que é a própria diretrizes, né? As diretrizes para a educação étnico-racial, que apresenta uma lista, que é muito curioso, apresenta uma lista de sugestão de nomes a ser pesquisado, um documento oficial, que é importante, mas como que estamos internalizando, né? Mas não cita 3/4 são homens e 1/4 são mulheres. Citam vários amigos da dona Ruth que a gente tem dificuldade para achar documentos sobre eles, mas que estão lá indicados, né? E aí eu problematizo na introdução, né? Mas que ai, meu Deus, Michelle Perrault, que fala, olha, as mulheres não estão na história, não tem história, parte do motivo é que as mulheres elas não arquivam a sua vida, ou os maridos, os homens jogam fora o seu rastro, né? Elas mesmas jogam fora o seu rastro, enfim. É uma questão de construir um acervo, então elas acabam ficando invisíveis por conta disso. E no caso da dona Ruth, eu chamo a atenção, mas como que uma atriz pode ser invisível, né? Como que esse acervo que a dona Ruth construiu, que é muito maior do que o que eu trabalhei, pode não ser percebido, né? Então, um pouco, eu acho que há uma importância muito grande para nós pensarmos essas personagens femininas, a partir delas, né, se estabelece várias conexões com o universo cultural, com a história do Brasil, né? E também com esses espaços de resistências, né? Então, por exemplo, agora com a Léa Garcia, me chama a atenção uma coisa muito interessante, que é a questão da respeitabilidade da mulher negra. Como que a dona Léa foi educada pela mãe e pela sua avó, Constância, para garantir a respeitabilidade. E como dizia a dona Constância para ela, você não é uma negrinha de pé no chão. E aí depois a dona Léa vai refletir sobre isso. Eu acho que essas narrativas permitem, sim, pensar como uma produção, com uma escrita assim, que elas fazem. A dona Léa Garcia fala assim, olha, eu perguntei para ela, mas qual o significado disso? Aí ela fala, porque quando... Ela mesma responde, né? Eu falo qual o significado para estimular ela a continuar a seguir a fala. Quando eu fazia uma personagem escrava, eu deixava um chinelo de escravo descalço, eu deixava o chinelo do lado da câmera. Terminava de gravar, eu botava o meu chinelo. E aí ela mesmo faz uma análise. A minha mãe, a minha avó não queria que eu me portasse como uma escrava. E nós estamos falando de Léa Garcia, que nasceu em 1933. Dona Constância do século XIX. Então, assim, há todo um processo de disciplinarização do corpo dessa mulher negra para garantir a respeitabilidade. Enfim, isso é um outro assunto.
Então, assim, acho que essas mulheres, a narrativa dessas mulheres, essa narrativa, por exemplo, ela aparece não só na minha entrevista, mas como na entrevista com a Sandra Almada. Então, elas acabam imprimindo ao longo de suas entrevistas, né, uma narrativa sobre si, uma narrativa, uma escrita, uma forma de escrita, assim, uma forma de comunicação, uma forma de registro sobre, bem particular, sobre o que é ser uma mulher negra. Em geral, essas mulheres são, aí as três mulheres, né? Aí, tanto a Ruth de Souza, quanto a Léa Garcia, quanto a Zezé Mota, as suas famílias fazem trabalho para as famílias ricas, né? As três moraram na Zona Sul do Rio de Janeiro, em espaços alternativos, e as famílias prestando serviço para as famílias mais ricas. Então, é necessário muita estratégia de resistência, né? De superação, de enfrentamento por parte dessas mulheres, né? E eu não sei se a trajetória dessas mulheres, porque eu estou trabalhando com atrizes, né? Então, eu não sei se é possível enxergar como uma produção intelectual. O que eu acho que é possível enxergar como uma possibilidade de protagonismo negro, sim, e como um problema desafiador do pós-abolição. E aí é um outro debate que, muitas vezes, na academia, existe uma sobrevalorização daquilo que é do século XIX, daquilo que é mais remoto, né? Então, quanto mais remoto, mais valorizado. Na verdade, em bom português é isso, né? A gente utiliza o ofício do historiador, mas às vezes a gente deixa de lado. Então, do Mark Bloch. Então, eu acho que existe um problema no campo do pós-abolição, sim, que vai além, sabe, das primeiras décadas do pós-abolição, que vai além do século XIX, vai além da década de 10, década de 20, década de 30. Vai além. E não reconhecer isso é um problema. Quando a gente vai em busca de Vinícius de Moraes, eu tenho uma aluna que é apaixonada por Vinícius de Moraes. E eu estou com a Léa Garcia, com o Orfeu, e ela, professor, eu quero Vinícius de Moraes, quero Vinícius de Moraes. Como que essa temática negra surge em Vinícius de Moraes? E aí a gente vai atrás de Vinícius de Moraes, a gente vê que ele está conectado desde a infância com personagens negros, desde um ex-escravo da família dele, quando ele era criança, até os amigos, Pixinguinha, ele era apaixonado por Pixinguinha, chamava Pixinguinha de ídolo. Só que o Pixinguinha é o mesmo Pixinguinha que está por trás da separação de Dona Constança. Porque o Pixinguinha ia para a casa da mãe, da avó de Léa Garcia, Dona Constança, para tocar música, para fazer sarau musical. E a Dona Constança falava para o marido, não, isso na minha casa eu não quero. Esse é um dos motivos dessa má convivência com o Pixinguinha, pensando em respeitabilidade. O que é ser negro, né? No início do século XX, esse tipo de convivência com bebida, com música negra, né? Enfim, podia gerar alguma tensão dentro das próprias famílias negras, mas, por outro lado, o Vinícius tem uma rede de amigos que são influência para a sua produção. Ele faz Orfeu, ele pensa, e hoje eu estou convencido disso, Orfeu da Conceição, que ele fala assim, Orfeu da Conceição, eu estou escrevendo 42, porque o mito helênico, a mitologia helênica, ela é comparável com o candomblé. Então, o mito de Orfeu, ele pode ser levado para o Morro da Babilônia. Porque o negro ele é igual ao grego. Num debate que a gente está falando, olha, ele escreve em 42, já tornando em 49, está fazendo o último trabalho antes de morrer, defendendo a cultura e a existência do negro como uma contribuição válida para a história do Brasil e para a história do mundo. Refutando a tese do menor valor mental. O que se tinha, por outro lado, no outro debate, na antropologia, na academia, era a seguinte coisa.
essa população ela é um entrave para o desenvolvimento do país. Isso é um problema para o desenvolvimento do país. Então, Arthur Ramos está demonstrando que não é, e o Vinícius Moraes, em 42, está fazendo essa comparação. Olha, o candomblé, que era perseguido pela polícia, o candomblé, que era um caso de polícia, né, comparado aos grandes mitos helênicos. Então, assim, eu acho que essas trajetórias elas não só permitem a gente pensar o protagonismo de homens e mulheres negros, como que eles estabelecem conexões, alianças, como que eles influenciam. E eu acho que é aí que está a grande maldade do racismo, porque eles influenciam, mas são secundarizados. Então, assim, o Vinícius de Moraes, ele é fortemente influenciado pela cultura negra, né? Ele faz vários conjuntos de músicas influenciado pela cultura negra, né? Mas uma cultura negra que é marginalizada, uns amigos que são subrepresentados, né? Então, acho que é um pouco o Cacá Diegues me deu uma entrevista muito interessante, que ele fala que dos motivos, né, um dos fatores que o fez se tornar um Cacá Diegues, cineasta que todo mundo conhece internacionalmente, foi ter assistido a atuação de Léa Garcia em Orfeu da Conceição, aos 16 anos. Foi ter visto a montagem daquela peça. E ele falou assim, olha, então aquilo que existe na rua, que é uma demanda dos negros, dos artistas negros, aquilo que existe na rua pode estar no cinema, pode estar no teatro, né, que tem essa, como ele fala, a opulência do teatro municipal. Então, essa representatividade, essa valorização positiva, eu acho que essas atrizes permitem que façamos essas conexões, né? Que a gente consiga estabelecer esses nexos e, sobretudo, o protagonismo de homens e mulheres negras e a influência, o poder de influência que eles tiveram na cultura brasileira, né? Na história do Brasil, né? E, para terminar, eu acho que foi uma grande sacada do Teatro Experimental do Negro, eu acho que foi uma grande sacada do Solano Trindade, do Haroldo Costa, que também estava viajando no exterior, trabalhando com a cultura negra, né, no teatro. Se apropriar dessa temática negra, né? E que é uma temática política. Não são só os antropólogos que estão falando isso, que trabalhar com temática negra é uma forma de enfrentar o racismo. Não é só Haskell Witzel, primeiro africanista full-time dos Estados Unidos, que está falando isso. Não é só Arthur Ramos que está falando isso. Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas estão percebendo que tocar, sabe, nesse ponto é uma forma de luta política. E aí sim, como foi dito, talvez mais do que um partido político. Mas esses espaços de sociabilidade negra são um espaço de resistência, né? Então, por exemplo, a religiosidade que a gente fala de samba, mas antes de falar de samba tem que falar de candomblé, né? Para falar de samba carioca, né? E o candomblé que é reconhecido como uma entidade do movimento negro. Candomblé, segundo Arthur Ramos, quando faz uma lista das instituições negras, ele compara o candomblé à Frente Negra. Fantástico, gente. Entendeu? Então, assim, esses espaços, eles são um espaço de sociabilidade, são um espaço de resistência, né? As pessoas têm uma dimensão política desses lugares que elas estão circulando, né? E não só no candomblé, como no samba, como no Teatro Experimental do Negro, como o teatro folclórico, a brasiliana, né? Todos esses lugares, né? Eu acho que dá para pensar assim. Não sei se estou respondendo o que foi perguntado. Obrigado, Flora. Extremamente obrigada, Júlio. Só tem mais 2 participações e a gente encerra. A Flora é aquela aluna que você havia me falado uma vez,
A Flora é a aluna que eu te apresentei. Sim. Agora Prazer, você Flora, está já te conhecia adiantada. antes. Muito bom. Bom, eu passo a palavra agora à Laila Siqueira. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir certinho? Sim. Nossa, boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Nossa, primeiro eu acho que eu queria agradecer assim, muito pela fala. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre Dona Ruth, já várias anotações aqui. Mas o que eu ia perguntar, teve um momento da sua fala, professor, que me chamou a atenção, que foi quando você comentando sobre esse acervo que a Dona Ruth te entregou e que ela estava com uma certa resistência, que eram esses recortes de jornais. Depois, num outro momento, você falou sobre enxergar esse acervo que ela te entregou como um diário, né? E de fato era. E eu fiquei muito pensando sobre essa questão dessa relação com essa fonte, bem historiográfica, né? Mas, assim, essa relação com a fonte que você estabeleceu me chamou muita atenção, assim, porque, não sei, eu fiquei pensando que se talvez esse acervo tivesse chegado para você de uma outra maneira, talvez o entendimento sobre ele pudesse ser outro também, mas a palavra diário traz uma sensibilidade muito específica, né? Ela não é dura, ela não é uma fonte bruta, eu não sei outra palavra assim, mas eu fiquei pensando muito nisso. E aí, na verdade, eu venho da história da arte e tem algumas discussões que eu tomei conhecimento também essa última semana sobre como formas de se relacionar com uma produção artística enquanto uma fonte, como falar dela, assim, num sentido não tecnicista, né? Eu acho que o ponto não é esse, mas porque eu acho que traz uma questão filosófica, assim, olhar para esse acervo e tratar ele como um diário, e pensá-lo como um diário. E eu fiquei pensando muito essa relação do tratamento da fonte que você estabeleceu com esse diário, e como que você enxerga, como que você tratou isso, e como que você enxerga e aí tudo isso eu estou pensando, assim, esse deslocamento desse trato dessa fonte para o fazer da pesquisa da Dona Ruth mais amplo, né? Assim, essa tratativa como uma possibilidade, assim, eu fiquei muito interessada nesse pequeno momento. É isso, obrigada. Nossa, obrigado pela pergunta. É uma pergunta densa. Assim, em relação eu realmente não consigo, não tenho uma resposta sobre esse documento que não existia e que de repente surgiu, né? Como a gente diz na gíria, do nada, né? E até porque ele é assim, é um quinto, eu não sei o que é, do acervo de Dona Ruth. Porque ela nunca me entregou tudo, né? Ela nunca deixou que eu visse tudo. Havia vários outros documentos que eu não tive acesso e que eu só sei da existência porque, por exemplo, ano passado eu estava em São Paulo, num evento, né, no Festival Ruth de Souza, que tem um festival de teatro negro aí em São Paulo, e chamado Festival Ruth de Souza, que começa inclusive agora, vai ser o ano todo em homenagem a ela, começa agora dia 16 ou 17 de maio. E aí, a Dani Ornelas, encontrei com a Daniela Ornelas, né, lá, a Maria Ceissa, a Garcia e a Lu Gondim, e a Dani Ornelas estava falando dos documentos que eu não conheço, que, enfim, que ela está participando de um documentário sobre Dona Ruth, e ela utilizou a técnica de você entrevistar a partir dos documentos, das fotografias, né? Que é uma técnica muito interessante. E ela começou a me falar, então, de acervo que eu não conheço. Eu não tenho uma resposta sobre esses acervos não conhecidos da Dona Ruth. Eu também não tenho uma resposta sobre por que ela resolveu... Pois é, eu até tenho. Na verdade, foi uma palavra mágica que eu falei para ela, né?
quando não tinha mais o que dizer para argumentá-la. Eu estava explicando sobre a importância dela como atriz e que a academia já tinha feito vários trabalhos sobre Abdias do Nascimento. E que o Teatro Experimental do Negro não era só Abdias do Nascimento. Tem vários livros, várias teses, várias dissertações sobre ele. O Teatro Experimental do Negro não é só sobre Abdias, que a contribuição dela também era importante, que ela também era uma personagem histórica. E isso foi minha última fala antes de eu pedir para ir ao banheiro, já que eu vinha para Campo Grande. E aí, quando eu saí do banheiro, acho que essa fala a fez lembrar, né? dessa documentação. Mas o trabalho de história oral, ele é um trabalho de... Nós reconhecemos, né? Nós partimos desse pressuposto. É um trabalho de pesquisa com o colaborador, né? Evidentemente que os nossos amigos vão desqualificar, né? É um trabalho menor, né? Mas isso não impede, isso é um cuidado ético, né? O que interessa são os objetivos. Tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ter os objetivos, tem que ter a metodologia bastante clara. E o que interessa são os objetivos. A partir dele que você vai propor temas para você dialogar com a pessoa e você tem clara consciência que, a partir da sua provocação, aquela pessoa está acionando sua memória de várias maneiras de construir a sua memória, de se lembrar. É uma fonte construída. Mas a gente também sabe que o jornal é uma fonte construída. Imagine que o jornal O Globo é tudo aquilo que aconteceu. Não é. O jornal O Globo, o Jornal do Brasil, o New York Times, não é. Os jornais que apoiam um presidente democrata ou republicano é uma seleção, é uma narrativa, né? Toda fonte é uma narrativa. O arquivo, ele é uma construção de si, é um arquivamento de si, é uma forma de narrativa também. Então, acho que toda essa compreensão de que toda fonte é uma seleção, toda fonte é uma construção, né? E que eu, muito convencido disso, né, consigo pensar esse processo de arquivamento de si protagonizado por Dona Ana Ruth, né? E ler, porque é uma coisa que me chama a atenção, como que ela deixa para a posteridade. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, as entrevistas que questionam a qualidade do personagem dela, que ela deixa reservada, né? Tem parte no acervo dela que você sente que tinha colado o repórter jornal que ela retirou. Tem parte que está rabiscada a caneta, né? Mas isso não impede de nós criarmos, né, diante desse objeto, criarmos um problema, né, problematizarmos essa fonte e produzirmos uma interpretação, né? E tendo como fundo, né, essa questão do... E aí não é só raça, é gênero, né? Porque eu trabalho também com a perspectiva de gênero. É uma mulher negra, que o fato de ela ser mulher também é uma diferença. Desde quando ela não é lembrada, mas os amigos homens são lembrados, isso já começa uma desigualdade de gênero, que é bastante impregnada. Então, por mais que nós tenhamos, algumas pessoas sejam, né, mais progressistas, etc., mas esses elementos, né, o que se fala hoje de desconstrução, né, a gente tem que, nós homens temos que nos repensarmos, né, enquanto marido, enquanto pai, né, e enfim, enquanto pesquisador, e estar atento, né, que essas mulheres elas estão enfrentando desigualdades, estão superando desigualdades que não são enfrentadas por homens, por exemplo, né? A Dona Ruth ela fala sobre casamento. Ela fala assim: eu fiquei sozinha porque minha cabeça pesava muito sobre o ombro de um homem. É uma Nossa, crise. ela te falou isso em entrevista, Júlio, sobre isso? Nossa. A cabeça pesa muito, então não dá para ela ficar com o homem. Né? Claro, na verdade é uma mulher autônoma, né? Completamente autônoma, dedicada à profissão,
e que tem uma crítica sobre o comportamento dos homens negros, e aí ela fala assim, olha a estratégia discursiva. Ela fala assim, sobre casamento, né, de homem negro com mulher branca. Aí ela fala, uma vez, um embaixador de um país da África fez uma crítica, por que os homens brasileiros gostam de casar com mulher branca? E aí ela fala que é sobre o status, né? O cara, quando ele tem sucesso, ele chegou numa posição de sucesso, de conforto, né? De realização, então ele vai simbolicamente buscar uma mulher que seja comparável a esse status que ele se encontra, na fala dela, né? Mas é claro que isso é uma metralhadora giratória, né? Tem um monte de endereço, né? E nós sabemos quais. Mas, enfim, mas deixa... Ela está falando que foi um embaixador, um diplomata africano, tudo bem, né? Mas isso, ela está falando de gênero, de desigualdade de gênero, das experiências que nós sabemos quais foram, mas que, por razões éticas, né, e que não atendem aos nossos objetivos de pesquisa, que eu, pelo menos, não trabalho com a história da vida privada, eu trabalho com a memória pública da atuação profissional. Então, assim, o que é público sobre a atuação dessas mulheres? O que está na imprensa, o que está no jornal e do que elas falam em público? É isso o que já é muito delicado. Imagine se entrar em qualquer outra seara. Então, tem sido um pouco nesse sentido, mas eu acho que é isso. Eu acho que são várias estratégias discursivas que a dona Ruth desenvolve para poder lidar com esse ambiente árido, hostil, uma mulher negra e que nunca se casou. O Júlio, tem um comentário do Augusto Carmo, de Lara, que é sobre o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes e Baden-Powell lançaram um álbum em 1966 chamado Os Afro-Sambas, que tem letras com muita influência do candomblé, tanto na composição quanto nos instrumentos. E aí, se você pudesse falar rapidinho sobre essa questão dos afro-sambas, se você sabe. Pois é, na verdade, eu estou em busca disso. A minha bolsista, a gente está fazendo um novo projeto de iniciação, exatamente para a gente investigar esses nexos que são anteriores. Então, quando chega em 63, né, que ele faz esse disco, isso está refletindo toda uma rede de relações, de conexões, né, que o Vinícius tem com esse universo, eu chamo de universo negro carioca, entende? Então, isso está refletindo esse universo negro carioca, que não é esse universo que ele é bem nascido, né? Vocês sabem que ele é bem nascido, de uma família bem situada, né? Mas que está circulando em outros espaços, né? E eu acho que isso reflete, eu acho que ele tem um processo que já a gente consegue localizar, pelo menos em 42, de aproximação com esse universo. Tem também quando ele circula na África, né? Na África não, na Europa, o contato com os africanos, né? Com o movimento também africano na Europa. E, enfim, acho que é um conjunto de... Mas, por exemplo, que deixa a gente de fora, que é outro desafio. Eu não consigo fazer isso nessa vida, mas vou ver se alguém faz para eu poder acompanhar, que é o Johnny Alf. Porque agora eu estou nessa fase assim, você quer? Vem cá. Mas vou ficar olhando. Que é o Johnny Alf, que é uma figura importantíssima, negra, né? E que acaba não conseguindo a visibilidade né, que esses artistas brancos bem nascidos conseguem da Zona Sul. Eu acho que para mim é muito claro, como você, assim, isso não é uma crítica ao Vinícius de Moraes por ter feito isso. Eu não acho que seja uma apropriação, que tem que criticar, tem que demonizar o Vinícius de Moraes. Não é isso. Eu acho que isso faz parte de um posicionamento político. Não é por acaso que o teatro, a montagem de Orfeu da Conceição
com o teatro, com todo o elenco do Teatro Municipal, em 1956, vai ser reconhecida, né, como uma ação importante na luta do movimento negro. Essa parceria com o Teatro Experimental do Negro, né, vai ser reconhecida como parte do processo de luta do movimento negro. Então, enfim, eu acho que ele tem essa consciência e ele está também buscando uma estratégia de incorporar essa pauta, de trazer essa pauta para o mundo, né? Por esse mundo dos brancos, né? Por esse mundo bossa nova, esse mundo da Zona Sul. Da Zona Sul do Rio, porque Zona Sul de São Paulo é outra configuração. É outra configuração, estou falando da Zona Sul do Rio. Exatamente, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Bom, Júlio, nós aqui, os alunos estão dizendo que riqueza, é impossível dar conta de tanta informação. O Lucas acabou de colocar. Eles estão achando você inesgotável. Cada pergunta abre a caixa de Pandora, né? Mas isso é uma longa trajetória de um excelente docente, pesquisador, dedicado, que tem um excelente grupo de pesquisa, laboratório, uma atuação nacional e também com reverberação internacional. Então, Júlio, muito obrigada. Acho que numa noite que a gente está lembrando uma atriz tão prodigiosa, ter você falando aqui é a mais justa homenagem que a gente pode fazer, o reconhecimento intelectual da trajetória, né, dessa mulher extraordinária. Então, eu vou pedir agora, no fim, quem puder ligar o vídeo, né, para poder aparecer o rostinho, para a gente aplaudir cada um da sua casa, o professor Júlio. Eu vou contar até 3 para a gente abrir. Só uma coisa. Pode falar, pode falar. Eu ia pedir para você fazer um print, ou se alguém pode fazer um print. Eu não sei fazer print de tela, alguém sei. sabe? Alguém sabe fazer? Quê? Posso fazer, professora. Ai, Samira sabe tudo, gente. O que seria da minha vida se é Samira? Samira sabe tudo. Então, vamos fazer um print, vamos sorrir. Tão maravilhoso. Já fez, Samira? Tá bom. Então, cada um abre a sua janelinha. A sua janelinha, eu acho, eu sou velha. A sua câmera. Vamos contar. 1, 2, 3. Salva de palmas ao professor Júlio! Viva! 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 Muito grata, em meu nome, em nome do núcleo, dos nossos estudantes, do nosso público, que também externo, que esteve aqui. Imensamente grata e feliz por essa partilha, Júlio, por conhecer esse teu trabalho incrível e que você possa estar com a gente mais vezes e que a gente possa aprofundar esse diálogo. Está aqui o pessoal agradecendo. Obrigada, professor, pela incrível palestra. Muito obrigada, Maria Silvia colocou. Obrigada, obrigada. Gente, parabéns infinitamente. Um grande abraço, Júlio, para você e seus familiares, seus estudantes, para os seus colegas de universidade, saúde, né? E que nesses dias difíceis que a gente está atravessando, que a gente lembre a importância da ciência, da pesquisa, da universidade pública, que está aqui, segurando, propagando saber, empoderando pessoas, né? Esse nosso papel aqui, estarmos aqui nessa aula de hoje, palestra, é também um ato de resistência. Muito obrigada, Júlio. Um beijo muito grande, beijo, um abraço para todo mundo. Vocês até semana que vem e, Júlio, até a próxima.